alunos do sexto ano. Meu nome é Maria Alice e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns gêneros textuais que vão trabalhar a questão do humor. Vamos lá? O primeiro gênero que nós vamos ver é a tirinha. A tirinha é uma narrativa curta, né? Criada pela combinação de texto e desenho. E a tirinha vai sempre apresentar um final inesperado. E é justamente esse final inesperado que vai trazer o humor. Olha, nós podemos observar aqui nessa tirinha, né, que existe um diálogo entre as personagens, né? O menino, ele conversa com a mãe, o Armandinho conversa com a mãe, né? E ele diz o seguinte, primeiro a mãe diz o seguinte, né? Você arruma os brinquedos, não arruma a cama, não arruma o armário, não arruma nada. Arrumo sim. Arrumo o quê? Desculpas. Nós vamos ver que nós temos aqui uma narrativa breve, né? E nós vamos ter a questão do humor criado pelo final inesperado. A mãe vai enumerar, né, algumas ações que o Armandinho não faz e na última cena, nós somos surpreendidos pela fala do Armandinho. Nós vamos observar aqui na tirinha, né, nós temos esses rabichos que vão indicar a fala das personagens. Outras vezes, como nós vamos ver mais à frente, nós vamos também encontrar os balões. Os balões podem expressar o modo da fala, se é sussurrada, se é um pensamento, pode expressar também as emoções, se ele está nervoso ou irado, e daqui a pouco nós vamos ver mais um pouquinho. Nós vamos ver que as tirinhas, né, elas têm um olhar crítico sobre o comportamento humano, né? Normalmente elas vão abordar questões de natureza sociopolítica e elas vão também explorar a questão de personagens caricatas. Por exemplo, a personagem Mafalda é uma das tirinhas mais conhecidas na América Latina. Aqui, a menina sempre tem uma preocupação sobre os acontecimentos do mundo, né? Aqui nós vamos ver que na tirinha, né, os balões mostram o pensamento da personagem, né? Ela está pensando, né? Eu já era assim e já ouvia dizer que o país estava em crise. Agora já passou, agora já sou assim e continuo a ouvir dizer que o país está em crise, né? Aqui o balãozinho mostra o pensamento da Mafalda. Nós vamos ver que o espaço de circulação das tirinhas inicialmente foram os jornais. Hoje, com o advento da internet, né, nós vamos ver que existem blogs ou sites especializados, né, onde as tirinhas são apresentadas. Existe até alguns fãs que criam blogs especiais para poder postar as suas personagens prediletas. Bom, agora vamos ver as características, né, o formato da tirinha. Bom, nós vamos ver que a tirinha ela vai ter um formato fixo, ou seja, uma coluna horizontal. Poucos quadrinhos, normalmente 2 até 4 quadrinhos, né? E a gente vai perceber que nesses quadrinhos nós temos a evolução da cena. Nós temos aí o uso dessas imagens desenhadas, né? Muitas vezes personagens recorrentes. E nós vamos ver que o cenário ele é pouco detalhado. Bem, como eu disse anteriormente, né? A fala ele vai assumir esses diferentes significados, as diferentes emoções, né? E às vezes, gente, também pode acontecer o seguinte: aparecer um narrador, normalmente na parte superior da tirinha, pode aparecer um narrador que vai explicar algum evento ali da tirinha. Bem, aqui nós temos uma outra tirinha bem conhecida, com a personagem Calvin, né? Como nós vimos, né, o cenário é pouco trabalhado, né? Primeiro, a nossa personagem, né, chama a mãe. Mãe, posso tocar fogo no meu colchão? A mãe responde lá, não, Calvin. Posso andar de triciclo no telhado? Não, Calvin. Posso comer um biscoito, então? Não, Calvin. E aí,
né, a nossa personagem vai pensar, né, ela está de marcação comigo. Bem, como nós falamos, né, a tirinha, ela vai apresentar esse fragmento, né, dessas ações e essas falas em forma, né, em diálogo, né? E nós vamos ver que a tirinha, ela tem essa leitura sequencial dos quadrinhos, permitindo que o leitor reconstitua aí, né, o espaço e o tempo, né, para ter, enfim, né, esse efeito de humor. Gente, diferente dos quadrinhos, a tirinha é uma narrativa curta, né? Enquanto os quadrinhos têm uma narrativa mais longa, a tirinha vai ter essa narrativa mais curta. Bom, aqui interessante nessa tirinha é aquela questão da expectativa que é quebrada no final. Aqui nós temos um diálogo entre um neto e a avó, e aí o neto fala: "Ei, vó, a senhora viu meu livro?" "Vi." "E o que achou?" "Mais útil do que imaginava." E aqui nós temos um anticlímax, porque, na verdade, cria-se uma expectativa que a avó gostou da leitura, né, do livro do neto, mas, na verdade, ela está ali usando o livro como, né, o encosto da mesa. E é justamente essa quebra de expectativa que vai fazer com que a gente ria. Foi isso que eu acabei de comentar com vocês, né? Que o humor da tirinha, ela pode aparecer na piada tradicional, né? A fala entre as personagens cria essa questão dessa duplo sentido. Nós vamos ver que tem o humor crítico, né? Quando tem aquela questão da conotação política. É interessante que aqui no humor crítico, tanto o leitor quanto o autor, eles precisam compartilhar da mesma visão de mundo. E o anticlímax que nós vimos na tirinha anterior, que é essa quebra de expectativa, né? Aqui também nessa tirinha, nós podemos ver uma outra coisa que é interessante, que é a questão da linguagem. A questão, né, da linguagem, ela vai ser adequada ao contexto da tirinha ou à época da tirinha. Normalmente, a preferência é a linguagem coloquial, né? Então, aqui nós temos as duas. Uma outra coisa importante aqui na tirinha, que nós temos aquilo que eu falei, né, do narrador que vai apresentar um texto para nos contextualizar, né? Então, começa-se piada interna, só entende quem está dentro. Olha, a gente percebe aí o tá, que é a linguagem bem coloquial, e aí as duas personagens conversando, né? Entrou no esquema, senhor deputado? Qual esquema? O do dança, pega, estica e puxa? E aí eles vão rir. Uma coisa interessante das tirinhas é o uso das onomatopeias. As onomatopeias imitam, né, representam aí os sons, né? E aí, na última cena, boa, excelente conotação, senhor deputado. Quem não tá, não vê graça. Aquilo que nós já falamos, né, desse narrador que vai nos contextualizar. Bem, nós vamos ver que aquilo que eu já comentei sobre essa formalidade da linguagem, que vai depender desse contexto ou da época da tirinha. Bem, como eu disse, a tirinha, né, vai produzir aí humor, né, a ironia, e as metáforas serão bem exploradas, né? Bom, agora, gente, nós vamos passar para a charge e o cartoon. A charge e o cartoon também é um gênero discursivo que vai trabalhar tanto com a questão da imagem e o texto verbal, né? A charge, né, e o cartoon são, né, essas piadas gráficas, só que elas têm um sentido. Olha o que acontece. Enquanto o cartoon ele tem uma situação atemporal, tá? Normalmente o cartoon não tem uma personagem específica. A charge, ela vai estar localizada
no tempo, no espaço. Então, nós precisamos recuperar esses elementos, né? Então, por exemplo, aqui na segunda imagem, na charge, nós vamos ver que as personagens, uma delas, traz a questão ali da lei do lixo, e aí a crítica é justamente sobre isso, esse comportamento universal das pessoas, né? Que no tempo seco jogam o lixo, né? Na rua, nos bueiros, e quando chove, aí nós temos aí as ruas inundadas, né? E aí a própria personagem faz esse alerta para mudança de comportamento, né? Vamos ter que mudar. E o outro responde, sim, os nossos hábitos. Bem, como nós dissemos, né, como eu disse, né, o cartoon, ele apresenta esse comentário satírico, né, com base nessa representação de temas universais e atemporais, normalmente associados a comportamentos humanos. O cartoon, ele se apoia no desenho, como nós vimos, e ele pode vir ou não acompanhado de elementos verbais. Aqui nós temos um cartoon do Ziraldo, né? E é aquilo que nós comentamos, né, sobre essa questão atemporal. Nós temos ali a representação, né, do tio Sam e a legenda, né? Faço o que eu mando, mas não olhem o que eu faço. Bom, a charge, né, também, ela vai ter uma finalidade de criticar, mas de forma humorística, né? Como eu disse, a charge tem a ver com esse acontecimento contemporâneo, né? As ilustrações também podem ser acompanhadas, né, de legendas. A charge, como eu disse, né, vai ter essa questão mesmo de natureza político-social. Bem, aqui nós temos aí, né, uma situação bem contextualizada, fazendo uma crítica ao nosso comportamento contemporâneo. Aqui nós temos, né, uma cena de um casamento e o padre vai dizer, né, em vez daquele tradicional, né, pode beijar a noiva, o padre vai dizer, agora eu vos declaro, marido e mulher podem atualizar os seus status de Facebook. Aqui a gente vê que o elemento Facebook vai, né, deixar a situação bem específica. Bem, como nós dissemos, né, se a charge, né, e o cartoon tem elementos semelhantes, nós vamos ver que essa questão temporal é o que vai distinguir um e outro, né? Bom, aqui um outro exemplo, né? Nós temos uma situação bem contextualizada, né? Achou algum elemento perigoso, soldado? Sim, comandante, achei livros. Então, aqui a gente tem uma situação bem contextualizada, né, desses militares revistando as mochilas das crianças. E aí, uma coisa interessante da charge é o seguinte, se o leitor não consegue recuperar, né, essas informações da charge, provavelmente ele não vai entender, né, a charge. Bom, nós vamos ver, né, que aqui nós temos também uma outra charge, né, bem contextualizada, mostrando essa questão aí dos dias atuais, que são bem violentos. Então, nós temos aí a morte no divã, e ela diz, né, o que eu tenho, doutor? E ele vai responder, estresse, você está trabalhando muito. Bom, aqui nós temos duas situações, né, de charge e cartoon, só para a gente poder perceber essa diferença. Olha, na primeira nós temos, né, o cartoon, porque eu tenho aquela situação atemporal. Olha, o menino conversa, né, com a mãe, provavelmente, com um adulto, né, com a mãe, né, e ela vai perguntar, né, filho, o que caiu na prova? E ele responde, minhas lágrimas, quando eu vi que não sabia nada. Olha, a crítica é atemporal, né? Um estudante que não estudou para a prova e acaba chorando porque não sabia, né? Aqui a gente tem esse efeito, né, de quebra de expectativa, porque a gente espera
que o filho vai responder o conteúdo da prova e, na verdade, ele fala que foram as lágrimas que caíram. E no outro caso, eu tenho uma charge porque eu tenho uma situação bem contextualizada, bem temporal, né? Eu tenho uma cena de quarentena. O filho pergunta para os pais, né? Aonde vocês vão tão chiques? E os pais respondem, comprar pão. Aqui fazendo uma crítica mesmo a essa questão contemporânea, que as pessoas ficam muito tempo em casa e chega um momento que elas vão se arrumar para fazer as coisas mais simples, né? Bom, gente, nós vamos ver que os jornais são esse espaço preferencial de circulação, né, de charges e cartoons, mas as revistas também serão, bem como a internet. Como eu disse, né, nós vamos ter aí esses veículos e cadernos especiais tratando, né, acolhendo esses tipos de texto, né? Então, nós teremos, né, portais de notícias, blogs de cartunistas, redes sociais, né? Bem, nós vamos ver, né, para finalizar, que a charge, né, e o cartoon, eles têm essa questão dessa crítica associada ao humor, né? Então, esse leitor da charge é um leitor que vai procurar, né, essa crítica, esse humor, né, que vai ser explorado aí pelas imagens, né, do texto. Nós já falamos aqui sobre a fala coloquial, que vai aparecer nos dois textos, né? E esse efeito de humor que vai ser construído. Aqui mais uma charge mostrando uma questão bem contemporânea, né? Em vez do eventual anel de noivado, né? O rapaz vai oferecer o álcool gel. Bem, gente, para preparar essa aula, eu utilizei como referência o livro Produção de Texto, Interlocução e Gêneros. Eu quero agradecer a presença de vocês e fico aguardando para o nosso próximo encontro.